Escuta, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos começar então o capítulo 1 do livro, Pela Graça de Deus. Então, primeiro título, Pela Graça de Deus, E olha só o que 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8 diz: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Bem, o voto do desbravador é uma promessa que você faz a Deus no íntimo do coração. Lembre-se, de quantas vezes você já repetiu esse voto junto a uma fogueira, um acampamento, ou numa reunião de desbravadores. Isso é importante você pensar que, embora essas ocasiões tivesse várias pessoas juntas, participando desse ato, a verdade é que o voto do desbravador é algo pessoal. É feito por você mesmo. E fazê-lo é o mesmo que dizer o seguinte: pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal, guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e amigo de todos. Ao fazer este voto, lembre-se de que tanto você como o seu Pai Celestial estão de acordo com o tipo de vida que você deseja viver, E com o tipo de pessoa que você quer ser. Que mais? Este voto é a afirmação do propósito que você tem pela graça de Deus, ter sucesso na vida. Ele é a maneira que você usa para dizer a Deus que está disposto a viver uma vida cristã. E existem duas formas, duas maneiras de viver a vida. Ou a gente passa por ela se lembrando de Deus, ou a gente passa por ela se esquecendo dele. Aceitando o voto e a lei do desbravador, você demonstra que pretende colocar Deus acima de tudo na vida, tanto nos pensamentos quanto nos planos. Planos são muito importantes. Por exemplo, Jacó, ele recebeu um plano de Deus, de sair da terra natal dele e ter uma vida diferente, E ele prometeu então entregar todas as riquezas, todas as bênçãos, que ele receberia nessa jornada, se Deus protegesse ele na viagem. E ele cumpriu. Outro caso, Ananias e Safira, eles prometeram que dariam tudo, o produto da venda de uma propriedade que eles tinham. Mas, feito o negócio, ficaram com parte do dinheiro para si. Faltaram então com a palavra. Outro exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel, ele fez uma promessa para Deus de cumprir todas as coisas, porém, o povo de Israel descumpriu. Olha só o que o livro Ideals for Juniors, página 13 e 14 diz: tudo o que o Senhor falou, faremos, No entanto, apenas poucos dias depois, trouxeram suas joias para que delas fosse feito um bezerro de ouro, diante do qual se ajoelharam em adoração. Sem dúvida, foi uma grande flagrante violação, Foi uma flagrante violação do voto que tinham feito a Deus. Outro exemplo aqui, de pessoa, Pedro também é um cara que ele era muito impulsivo, ele pensava muito que ele poderia fazer as coisas, mas ele faltava no começo da história dele, principalmente, E, claro, se você for ver a história de Pedro, ele mudou muito, Mas no começo ele era um homem impulsivo e um homem que faltava muito para ser um grande cristão. E depois ele foi transformado e se tornou quase um pai das igrejas aí, da parte cristã, Um exemplo aqui para vocês, uma história. Certa ocasião, em Aston, Idaho, lá nos Estados Unidos, um grande alce atacou uma locomotiva que avançava vagarosamente pela uma região coberta de neve. Quando o maquinista avistou o animal, ele estava bem no meio dos trilhos, entre as barrancas de uma grande fenda. Imediatamente ele parou o trem, mas o alce, enfurecido, passou a atacar a poderosa máquina, batendo nela com as suas patas dianteiras. Depois, ele recuou um pouquinho, e voltou então a dar fortes marradas, chifradas ali na locomotiva. Sem dúvida, depois de ter se machucado bastante, o pobre animal finalmente se afastou e voltou para a floresta. Quantas vezes também nós, como aquele alce, atacamos nossos pecados e nossas fraquezas com nossas próprias forças, sem conseguir sequer arranhar os nossos maus hábitos? Isso é uma coisa séria, não é? Pois bem, olha só como que a gente pode ser melhor. A única maneira de nos tornarmos diferente é através da graça de Deus, e sem o poder de Deus na nossa vida,
não podemos ser puros, bondosos e leais, né? E olha, para finalizar esse capítulo 1, tem essa oração na sua cabeça. Cada hora preciso de Deus. Sem sua graça, que posso fazer? Pai eterno, me leva aos céus. Venha agora comigo viver. Bem, desbravador, desbravadora, esse então foi o capítulo 1 do nosso livro, né? Pela graça de Deus. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!